Pessoal, vamos conversar um pouco sobre um questionamento que é a questão de você conseguir elevar o nível de tensão de uma instalação elétrica conectando banco de capacitores. Isso é possível, né? Essa é a nossa pergunta. Antes de confirmar, né, ou não essa pergunta, vamos conhecer um pouquinho sobre as nossas cargas. Eu coloquei aqui uma carga resistiva e abaixo coloquei uma carga indutiva. A carga resistiva, ela é uma predominância, né, de circuitos resistivos, porque aqui representa uma instalação elétrica, por exemplo, de um comércio, e esse comércio ele tem mais cargas resistivas do que indutiva. Então a gente diz que é uma predominância resistiva. Para a gente fazer a nossa análise aqui, porque a gente quer entender, eu fiz essa separação. Já nesse ponto aqui, a nossa carga, o nosso comércio, ele é predominantemente indutivo, ou seja, tem mais bobinas, né? Tem máquinas, tem motores elétricos do que outros componentes que têm um alto fator de potência que se aproxima de cargas resistivas. Mas resumindo, a predominância nesse tipo de instalação aqui é a indutiva. Aqui ao lado eu fiz a questão do símbolo, né, do cabo, para definir essa energia de entrada de acordo com o que vai acontecer aqui, certo? Como também fiz aqui, tá? Esse símbolo aqui do cabo, para a gente analisar também a energia que vai entrar nessa carga indutiva. Então, suponhamos que, por um motivo qualquer, a sua instalação elétrica, que é resistiva, né? Por um motivo qualquer não, por um motivo de queda de tensão que está chegando, e alguém informou que se colocar um banco resolverá essa questão. Vamos analisar aqui. Esquecendo o banco, essa nossa carga resistiva, o fator de potência dela, ela se aproxima de 1, tá? A tendência é que ela se aproxime de 1. Nesse caso, quando o fator de potência se aproxima de 1, significa que a minha potência ativa é praticamente igual à potência aparente, tá? Que eu coloquei aqui esse triângulozinho justamente para mostrar isso para vocês. Aqui vai ser o meu S da potência aparente, aqui vai ser o meu P, que é a potência ativa, e aqui vai ser o meu Q, que é a potência reativa. Então você observe que nesse tipo de carga aqui, um exemplo, esse comportamento desse triângulo, você tem um Qzinho, uma potência reativa, que para encontrar o módulo, né, a gente soma vetorialmente aqui esse cara ao quadrado mais esse, vai resultar nesse cara ao quadrado. Então, eu vou ter que a soma vetorial de Q e P resultará em S, tá bom? Para encontrar o módulo dele. Quando esse Qzinho, ele diminui, tá vendo que ele diminuiu aqui, ó, no triângulo. Se P está aqui, Qzinho diminuiu, o que acontece com S? S diminui também, já que é uma soma, né, ao quadrado, né? Então, aqui, na verdade, para encontrar o módulo. Então, o S também vai diminuir. Isso aqui, ó. Se eu estou aqui e eu venho para cá, se eu diminuir o Q, ele vai diminuir, né? Ele vai diminuir o seu valor. É só você atribuir os números, fazer aqui ao quadrado, que você vai ver que vai ocorrer isso, tá? Pois bem, e quando esse ângulo aqui vai diminuindo, né? Esse ângulo aqui é justamente o nosso fator de potência, né? Que esse ângulo vai diminuindo e o fator de potência vai se aproximando de 1, tá? Pois bem, voltando aqui agora, nessa situação em que, ao fechar aqui o banco capacitor, ele está com uma queda de tensão, que já existe o problema,
e alguém decidiu colocar um banco de capacitores. Então esse banco de capacitores foi colocado nessa carga de predominância resistiva. Agora ele está injetando aqui uma potência Q. O banco de capacitor vai injetar uma potência reativa para essas máquinas, porém elas não vão absorver tudo. Então uma parte dessa potência será disponibilizada nesse cabo aqui. Aqui vai ser o nosso P, que é a potência ativa, e aqui o Q. Esse Qzinho, que essa instalação não aproveitou, mas o vizinho vai aproveitar, outro lá na frente, e vai aliviar até a situação do transformador mais próximo. Por quê? Porque essa soma aqui, ela resulta em S, que é a potência aparente, tá? E o que acontece? S é o produto de quê? Da tensão vezes, né, a corrente, e o seu sistema for trifásico, a gente acrescenta a raiz quadrada de 3. Então, a corrente que vai passar nesse cabo aqui, né, vai ser quem? Vai ser S sobre U, a tensão. Então, como a nossa potência aparente aqui aumentou por conta da injeção desse banco de capacitores, retornando aqui essa energia, a queda de tensão aqui, ΔV, vai ser I vezes R, porque aqui a carga é praticamente resistiva, né? Então a impedância vai ser igual ao próprio R, certo? Feito isso, observe que se I aumentou porque S aumentou, porque ele está injetando, então a queda de tensão no comprimento desse cabo aqui, que chega até essa instalação, vai ser maior. Se a queda de tensão no cabo vai ser maior, então vai sobrar menos tensão para as cargas internas. Então, nesse caso aqui, uma carga puramente resistiva, se você introduzir um banco de capacitor, a tensão vai baixar. Ou seja, se você já estava com uma queda de tensão, vai piorar, né? Então, nessa aplicação aqui, vai piorar. Isso não vai resolver o problema da sua queda de tensão. Pelo contrário, a queda de tensão vai aumentar, né? E, consequentemente, a tensão que chega aqui nas cargas internas vai baixar, ok? Lembrando que aqui é o quê? Aqui são várias cargas em paralelo, resistivas e indutivas, a maioria resistiva, e que entrou um banco capacitor de forma paralela. Só que o cabo, ele está em série com essa carga, né? Porque vale lembrar que esse cabo aqui, né, é o R, é a representação. Então, a corrente que circula aqui, tá, vai depender desse R. Só que a corrente que circula aqui, desculpa, não vai depender desse R. A tensão que circula aqui vai depender desse R, do tipo de material, do comprimento, que é fixo, é uma constante, e o V vai ficar dependendo exclusivamente de I. Como a corrente aumentou em virtude de S, tá? ST aumentado, então a queda de tensão vai ser maior. Portanto, esse sistema aqui, ele é pior você colocar um banco de capacitores, tá? Agora vamos analisar uma situação com a carga indutiva. Aqui nós temos uma carga indutiva e eu vou conectar um banco de capacitores aqui nessa carga indutiva, e o banco de capacitores, ele tem essa função mesmo de corrigir o fator de potência, tá? Porque se a gente analisar aqui o módulo da nossa... Opa, já que eu deixei o quadrado aqui, não posso colocar dentro da raiz. Deixa eu apagar aqui. Z, né? Nosso Zzinho aqui vai ser R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, um exemplo. Aí o que acontece? Vixe, fugiu aqui, né? Puxei aqui um pouquinho. Pronto, eu coloquei Z ao quadrado é igual a R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, né? A gente está encontrando o módulo. Essa carga é puramente indutiva. Aí eu injeto quem? Um banco de capacitores, ou seja, uma reatância capacitiva com a indutiva. Eles tendem a
a zerar, se aproximar. Quanto mais próximo de zero, tende a ser o próprio R, a impedância, né? Então, isso vai fazer com que ocorra essa correção, né, do fator de potência. Voltando aqui para a nossa carga indutiva, agora o que vai acontecer? Antes de colocar o banco de capacitores, está entrando aqui uma potência ativa e está entrando também uma potência reativa, certo? Porque os motores estão solicitando. Então aqui, eu vou colocar até assim, ó. Tá entrando um Pzinho e um Q, né? Que é o nosso S. Então, tá entrando uma potência ativa e reativa. Reativa para magnetização dos motores, né? Na carga indutiva. E aí eu venho com o banco de capacitores. Então, quem vai fornecer essa potência reativa agora é o banco. As cargas aqui vão consumir essa potência reativa. Consequentemente, essa potência reativa, ela tende a ficar bem pequenininha, né? Então, o nosso S tende a diminuir, porque S ao quadrado vai ser P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? O módulo da nossa potência aparente. Então, potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado vai ser igual a potência aparente ao quadrado. Pois bem, com a redução desse Qzinho, esse cara aqui, ele tende a diminuir. Se ele tende a diminuir, vou colocar aqui de lado. Lembra que a gente já fez a corrente S sobre U? Se ele tende o S a diminuir, a nossa corrente também diminui. A corrente que passa aqui no cabo. Como as características do cabo, o comprimento aqui é fixo, então a nossa queda de tensão, Qzinho de V, vai ser a corrente vezes a impedância, né? Só que esse Izinho aqui, essa impedância, ela vai se aproximar de R, como eu falei aqui para vocês, porque o banco está corrigindo. E aí, quando você multiplicar a corrente pela impedância, como a potência aparente diminuiu, né, essa corrente diminui. Se a corrente diminui, a queda de tensão também diminui. E por isso que, ao colocar um banco de capacitores em uma carga indutiva, a tendência é que a tensão sobe, né? A tensão vai subir um pouco e isso vai resolver temporariamente, né, essa situação. Quando o seu banco começar a se degradar, né, depreciar, perder a sua capacidade de armazenamento de cargas e tal, ele vai começar a aumentar essa corrente, aumentar a potência, que vai aumentar a corrente, e assim vai também aumentar a queda de tensão, né? Provavelmente, esse problema, ele tende a ser externo ou dimensionamento mesmo dos cabos, né? Os cabos não estão bem dimensionados para a carga, ou o problema é externo da própria rede. Temporariamente se resolve assim, até porque a principal função do banco não é aumentar a tensão, e sim compensar, né, o motor elétrico com energia reativa, e assim não solicitar da rede e deixar o cabeamento aqui com espaço para circular novas potências ativas existentes, né? Resumindo, que o vídeo está muito longo, né? Então, no banco de capacitor, se a carga for predominantemente indutiva, tende a aumentar um pouquinho a tensão. Talvez resolva o problema da queda de tensão, dependendo do nível. Já, se você inventar esse mesmo procedimento para a carga resistiva, vai piorar a situação. Por isso que é importante conhecer as cargas, tá bom? E também conhecer isso aqui, que é importante para você fundamentalizar o seu conhecimento, tá? Certo? Basicamente é isso. Qualquer dúvida aí é só falar novamente e a gente colocar no comentário, aí a gente pode gerar outro vídeo com base nesse vídeo. Valeu, gente!